espera que o torcedor compareça em massa e apoie nosso time, né, os 90 minutos, para que a gente possa sair de lá feliz. A gente espera fazer um grande jogo aí e confirmar a classificação. Não pensar que está tudo resolto. Temos um jogo muito difícil na final, onde nós vamos tentar deixar tudo dentro do campo. Nós temos uma pequena vantagem que nós conseguimos fora, mas vamos esquecê-la, vamos jogar para vencer a partida, para garantir a nossa passagem para a próxima fase da Libertadores. Boa tarde, amigos. Em quarta-feira de Libertadores da América, estamos entrando no ar com os donos da bola, também pelo www.band.com.br/RS. Valendo o seu WhatsApp, seu recado sempre muito bem-vindo aqui conosco, pelo 992241220. 992241220. Vamos falar do Grêmio na Libertadores, da possibilidade de Luan fazer hoje a sua despedida na Arena e de muitos outros assuntos, é claro, sempre com a sua participação. Caco da Mota, o seu destaque dos donos desta quarta-feira. Boa tarde. Boa tarde. O Grêmio, o Meneghetti, joga hoje com a sua melhor formação, com a volta do Barrios, os dois laterais de Maracanã, o Léo Moura e o Cortez. É a melhor formação do Grêmio, mas não significa que vai ser fácil uma classificação que está praticamente garantida com essa formação. Mas o jogo contra o Argentino sempre é muito difícil. Ribeiro Neto. Eu acho que o Caco disse tudo, é isso aí mesmo. Mas eu estou muito confiante. Eu acho que vai dar Grêmio. E hoje é a competição mais importante, para mim a única que vale em 2017. Felipe Duarte. Noite para o torcedor do Grêmio, é claro, apoiar o time, mas principalmente fazer as pazes com o Luan, um jogador de maior técnica refinada que surgiu no Grêmio desde Ronaldinho Gaúcho. O empate esta noite diante do Godoy Cruz coloca o Grêmio na próxima fase da Libertadores da América. Mas o pensamento de apenas administrar a vantagem passa bem longe da Arena. Nós vamos entrar com tudo, cada bola vai ser a última para nós. O Grêmio tem alguns obstáculos para o jogo desta noite contra o Godoy Cruz. Primeiro é o próprio time argentino. Não existe vantagem, segundo os jogadores. Hoje um gol no futebol não é garantido em nada, então a gente tem que entrar como se tivesse 0 a 0, a gente precisando da vitória. O segundo é algo que afeta o clube nos últimos anos. Nas últimas 4 participações, o time foi eliminado nas oitavas de final, em 2011, 2013, 2014 e 2016. Infelizmente teve algumas decepções, né, ao longo desses anos. Se tratando de Libertadores, a gente caindo nas oitavas. Então, vamos trabalhar para que isso termine, né? E a terceira, aguentar a sequência de jogos. O jogo é no limite, às vezes um vai mais forte que outra jogada, mas isso é Libertadores, isso é mata-mata e eu acho que vai ser um jogo muito disputado, onde se vai brigar pela cada bola como se fosse a última. O Grêmio encerrou a preparação em alto astral para enfrentar o Godoy Cruz nesta quarta-feira pela Libertadores, valendo vaga nas quartas da competição. Mas isso não significa que os atletas não estejam focados nessa decisão. Ah, e o clube quer um reforço a mais, o torcedor. O torcedor do nosso lado, nos apoiando, cantando, vibrando, nos incentivando, não tem como ser diferente e faz muita diferença para nós ali dentro do campo. E vai ter o apoio do torcedor, o torcedor está motivado, o Grêmio está bem nas 3 competições,
está ainda perseguindo o Corinthians no Campeonato Brasileiro, tem o Cruzeiro já na semana seguinte, já com 2 jogos, né? Em uma semana o Grêmio decide a sua passagem na semifinal da Copa do Brasil, outra competição muito importante. O Grêmio é o maior ganhador desse torneio no futebol brasileiro e também na Libertadores, está com vantagem. Vocês acham que o Grêmio consegue cumprir o discurso do Renato de esquecer a vantagem? Eu acho que é possível sim. Isso sempre me preocupou, né? Você sabe que eu não gosto de jogo jogado, não gosto de salto alto, não gosto de festa antes de jogo. Eu acho que isso, além de dar azar, não é conivente com a importância de uma Libertadores da América, né? E também não é conveniente o Grêmio ter esse sentimento. Então, nesse ponto eu estou tranquilo. Eu acho que o Renato consegue passar para isso, para os jogadores mais experientes também, que já viveram outras situações parecidas. Eu acho que eles já estão acostumados e isso é o principal. Evidentemente que o Grêmio é favorito, evidentemente que o Grêmio tem mais time, o Grêmio está numa preparação melhor. O time argentino é o primeiro jogo oficial que faz depois da pré-temporada. Então, tem tudo para ser uma noite feliz. Evidentemente que estando focado, a chance de termos alguma surpresa é menor. Felipe Caco. O Grêmio vem em alto rendimento porque está em meia temporada, acho que isso frisou muito bem o Ribeiro Neto. Ontem o River Plate, por exemplo, empatou, né, com o Guarani do Paraguai dentro de casa porque vem de uma pré-temporada. É o caso do Godoy Cruz, trocou o treinador, trocou o goleiro, deve sentir o início da temporada para eles. A tendência é o Grêmio passar, mas vamos lá, tem que ter cautela, tem que jogar bola. A gente viu no jogo lá na Argentina que esse Godoy Cruz abusa da falta, da jogada ríspida. O Grêmio não pode entrar nessa catimba porque pro Grêmio a Libertadores deve continuar. O Godoy Cruz é um franco atirador, ele vem com tudo para tentar um milagre aqui dentro do Estádio Olímpico, da Arena, né? Que é, na verdade, essa classificação da Libertadores, porque o Grêmio tem a melhor formação. Se não é, a gente até pode discutir um outro jogador, o Edilson lateral ou o Léo Moura, mas a volta da referência, o Barrios, o Grêmio vem com todo o seu potencial, toda a sua qualidade. O Luan, por mais que esteja de saída, vai jogar todo o seu melhor futebol, pode ser o último jogo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, mas não há por que temer a classificação, mas isso não significa que não tenha que ter respeito e ser ligado. Só se sair alguma coisa fora do normal, um pênalti que não foi, alguma coisa desligada no jogo, uma expulsão de alguém de cabeça quente, mas isso o Renato preparou bem, o grupo é experiente, o Grêmio está preparado para a Libertadores para esse momento, por isso que está até em vantagem, ganhou por 1-0 e foi natural, porque é muito melhor time que o Godoy. Eu resumo nessa tua última frase aí, eu acho que vai ganhar o melhor, vai passar o melhor. Se não me engano, o Godoy Cruz nunca passou dessa fase da Libertadores da América, está jogando a sua 3ª edição de Libertadores da América. Já é a melhor campanha, está me confirmando o Paulo Pires aqui no ponto, do Godoy na competição. Então, esse time é apenas um figurante. Ele é um figurante, ele tá entre aqueles que tem que estar lá com adversários a serem batidos. Fora isso, é uma surpresa, é quase uma hecatombe. É só se o Grêmio perder para ele mesmo, né? Se o Grêmio, um desastre. Não... Ele contra ele, se o Grêmio fizer alguma coisa contra ele, não a favor do Godoy, nem nada. E que eu acho assim que o Grêmio, por ter mais time, por jogar em casa e por ter a vantagem, o esquema está montado. Agora, não quer dizer que vai ser um jogo barbado, vai ser 5-0, não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Vai ter que jogar bola, vai ter que ganhar o jogo dentro de campo e é melhor e vai ganhar por conta disso. O Grêmio também pode até facilitar as coisas, né? O Grêmio jogando melhor, provavelmente, a gente não sabe muito bem como é que vai se comportar taticamente o time argentino, né? Se, evidentemente, ele quiser ir para o jogo, vai dar espaço para o Grêmio e vai facilitar a vida do Grêmio, né? Mas é claro que num jogo de 90 minutos ninguém está livre do casual, né? Como disse, uma expulsão, um pênalti, uma bola parada. Sabe, ontem o Guarani chegou a fazer um gol, né? Contra o River Plate, ficou com aquela história assim meio... Então, é do jogo. Eu acho que... Eu não estou muito preocupado hoje, não. Normalmente eu estou mais preocupado. Vamos confirmar com o JB lá na Central Band de Esporte, o time que o Renato coloca em campo esta noite na Arena, 19h15, horário diferenciado de 7h15, é o jogo Grêmio contra o Godoy Cruz. Diga lá, JB. Tudo bem, Meneghetti? Olha só, o time escalado já confirmado, teve treino fechado, um mistériozinho, mas é Marcelo Groi, que está voltando, confirmado pelo treinador, embora a boa atuação do Paulo Vitor. Na lateral direita joga Léo Moura, o Edilson nem concentrou por dores musculares. Jeromel e Kahneman serão os dois zagueiros, com o lateral esquerdo sendo o Bruno Cortez. O meio de campo abre com Michel e Arthur, Maicon, capitão, de novo no banco de reservas. Na ponta direita, Ramiro, centralizado Luan,
muito provavelmente a sua despedida. A gente vai falar sobre isso no programa. Na esquerda, o Pedro Rocha. O centroavante de volta é Lucas Barrios. Meneghetti. Ainda que a diferença seja pequena, Caco, eu vou discordar do teu primeiro destaque aqui sobre o melhor Grêmio. Eu acho que não é, não. Eu acho que o Edilson rende melhor na lateral direita do que o Léo Moura, que é um bom jogador, que foi uma contratação interessante, que joga também em duas funções no meio-campo, tanto na segunda quanto na terceira. O Renato sabe usá-lo bem ali, mas acho que o Edilson está rendendo melhor na direita. Talvez taticamente, na minha opinião, taticamente pode ser que sim, mas tecnicamente ainda acho o Léo Moura mais jogador a recurso. Num jogo como esse pode ser que até não precise, mas às vezes no momento que tu precisa da habilidade, do drible, o Léo Moura tem drible, passa na marcação. Não é o que o Godoy Cruz vai exigir hoje, mas daqui a pouco lá na frente, contra o Cruzeiro, por exemplo, na Copa do Brasil, o Léo Moura pode fazer a diferença até num lance ofensivo a favor do Grêmio. Essa que é o que eu vejo a diferença. E acho que o Marcelo Oliveira... tecnicamente ele é mais jogador, né? E acho que o Marcelo Oliveira ainda é mais lateral que o Cortez, que eu também acho que foi uma contratação interessante o Grêmio, criativa, sob certo aspecto inesperada, achou uma solução, foi inteligente, foi astuto. O Grêmio, para achar esse jogador, tentar dar uma oportunidade a ele novamente. Mas acho que o Marcelo Oliveira é mais jogador. E até digo, eu falei que os dois são de Maracanã, a gente pode dizer os outros laterais são de gauchão, são regionais, característica mais marcação, mais força física, mais de briga. E os outros são mais soltos, mais de Maracanã, que eu digo, acaba soltando o time. Os dois estão certos. E eu diria mais, para ser mais, assim, para fazer um cenário que todos entendam, né? Para jogo na Argentina, sempre Edilson e Marcelo Oliveira. Um jogo que precisa mais de enfrentamento, físico, inclusive. Faz sentido. O Edilson tem a bola parada também, que é Tu não pode ter um time jogar fora de casa e outro jogar dentro de casa, né? Mas não. Tu pode ter um jogador agora. Qualquer jogo do Grêmio na Argentina, no Uruguai ou então na Colômbia, não, aí joga esses laterais. Aí quando é na arena, jogam esses aqui. Acho que é um preciosismo meio assim. Não é, mas futebol é repetição, né? Eu sei, mas é uma questão para diferenciar a característica dos jogadores. Mas se fosse para definir esse titular, eu estou contigo. Edilson. Quem sabe no adversário, né, Felipe? O lado também, às vezes um lado pode ter o mais de marcação, dependendo do que tem o outro adversário do lado. Eu não elogiei quando foram contratados nem o Léo Moura, nem o Cortez. E o braço torceu hoje, estão jogando bom futebol. Méritos muito do Renato, né? Que fez esses dois jogarem, indicou e fez os dois jogarem bom futebol. Assim como o Michel, que chegou aqui, ninguém conhecia, virou titular. Agora, para hoje, a presença que eu destaco é o Barrios. Foi preservado nos últimos jogos. A última partida dele foi em 17 de julho contra o Vitória lá em Salvador. E ele está de tanque cheio para apresentar o bom futebol nessa noite. E um jogo importante para ele. É um jogo importante, homem de referência para segurar os defensores do Godoy lá atrás. E é um homem que tem oportunismo, tem o faro do gol. Eu estou contigo. Acho que é um retorno interessante esse. Pelo 992241220, está valendo o seu WhatsApp e tem recado na linha. Vamos lá. Fala, gurizada. Bom dia. Dia histórico pro Grêmio. Dia do 5x0, 2 anos do 5x0 e dia da Libertadores. Vamos, Grêmio. Abraço. Diego de São Cepé. Não lembrava disso e tem também esse astral positivo para os gremistas na arena hoje, lembrado do 5x0. Quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Então, foi imediatamente após imediatamente não, mas foi algum tempo depois do Inter ser eliminado na Libertadores América na fase semifinal para os mexicanos do Tigres. Então, tem uma referência também positiva. Eu não acredito muito nisso, mas tudo bem, se o torcedor do Grêmio fala. O torcedor gosta desse tipo de coisa, né? Time de festa. Tá bom, então tá, viva o Grêmio. Já é uma corneta, né? Já sai uma cornetinha. O River Plate vai adiante na Libertadores da América. O time do Marcelo Gallardo empatou com o Guarani do Paraguai 1-1, havia vencido a primeira partida e segue na competição. O time tem reforços novos, estão chegando, tem jogadores que podem sair. Tá tentando repetir o feito aí de 2015. Esse jogo, o River perdeu um monte de gol e tomou um gol do Guarani. E aí o que aconteceu? Bateu pavor, né? Claro. Porque o futebol tem esse tipo de situação. Encaminhou a classificação lá, venceu 2-0 lá. É time de camisa, né? Time de chegada, né? Mas acho que o River Plate vai sentir a pré-temporada. Ele tá começando de novo, né? Ele vinha numa... Mas quando é que é a fase de quartas de final? Bom, eu não sei. Se o Paulo Pires deve usar assim. Setembro, 12 e 19 de setembro. Tem tempo. 12 tem tempo, tem mais de um mês. Tem um mês aí praticamente para. O River, que se o Grêmio passa por tudo e o River passa, eles se encontram só na final. Né? É a final dos meus sonhos. Grêmio e River Plate. Seria um grande jogo. Outro argentino, o Lanús também vai adiante, ganhou dos bolivianos do The Strongest, que é sempre um adversário a ser batido com dificuldade, por 1-0. O Lanús também vai adiante. O River pode pegar ou o Atlético Mineiro ou o Jorge Wilstermann, né? Os bolivianos estão em vantagem, venceram o primeiro jogo. Ainda existe aquela história do tem que se enfrentar de país para país? Adiante sim, né? Porque aí, se não for numa semifinal, é River e Lanús, né?
E aí Não, o Grêmio o Lanús pode enfrentar ou o São Lourenço ou o Emelec já agora nas quartas. Sim, porque também tem outro argentino, né? Não é porque tem argentino, porque é o chaveamento dele. Não, tá bom, mas... É porque ele não vai mudar pro São Lourenço, porque é argentino. E o Grêmio tem o chaveamento dele. Mas na semifinal teria que cruzar Eu acho que não contra tem O Grêmio tem o Botafogo Nacional e depois lá na frente pode Caiu, pegar o sei. Palmeiras, né? Caiu, Se o Palmeiras passar, claro. O Grêmio teria o Botafogo agora. Ou o Nacional. E lá na frente, se o Palmeiras segue, aí o brasileiro que seria o Palmeiras. O jogo é amanhã, né? Botafogo e Nacional no Rio de Janeiro. O jogo é amanhã, Botafogo. Lembrando que tem uma vantagem igual ao do Grêmio. Venceu o primeiro jogo em Montevidéu por 1-0. E o Palmeiras perdeu pro Barcelona de Guayaquil fora. Por 1-0 também. 1-0. No finzinho do jogo. O Palmeiras fica fora da Libertadores. Assim como o Galo, que perdeu por 1-0 também no jogo da... O Palmeiras perdendo, se cair fora da Libertadores, se não confirmar, acho que passa, pode inclusive ter um desmanche. Todos eles correm um grande risco, essa de perder fora para qualquer tamanho é perigoso. Eu diria que é o seguinte, talvez o time que mais esteja a perigo, por incrível que pareça, é o Atlético Mineiro, né? Porque está muito mal, né? E tem o time, é o Jorge Wilson, né? Ganhou por 1-0 lá. Então, e como está mal aqui... Eu acho que os dois conseguem passar tanto o Atlético Mineiro quanto o Palmeiras. E o Botafogo? Consegue passar também, acho que o Botafogo passa ganhando. O Botafogo vai. Quer dizer, acho que isso aí vai confirmar e eu não vejo como ser diferente de Grêmio e Botafogo na próxima fase. E o Botafogo está na alta de mira do Grêmio, um pouco mais difícil, seria na final da Copa do Brasil. Grêmio confirmando contra o Cruzeiro e o Botafogo, o que eu acho difícil, confirmando contra o Flamengo. Acho que o Flamengo agora está trazendo o Rueda. Eu acho que a tendência é o Flamengo ganhar, mas seria Grêmio e Botafogo. O que eu tô... Depois falo. Diga lá, Felipe. Olha só, Meneghetti, o Daniel Oliveira está aquecendo o gogó, vai narrar hoje de noite o Grêmio na Libertadores, na Rádio Bandeirantes, me mandou para apresentar para vocês a Frigigold. Tá todo mundo muito satisfeito com essas panelas aqui. Não usam óleo, o que é muito importante para a saúde, né? E ainda não dão trabalho na hora de você limpar, na hora de você lavar. Quero pedir ao Luiz aqui o seguinte, sei que o desconto é de R$200, mas dá para fazer 300 de desconto. Aí nesse jogo com as 4 panelas, hein, Luiz? Dá sim, Felipe. Muito boa tarde para você que está nos assistindo. Essas imagens que a gente preparou para o público que está nos assistindo, Felipe, são de alguns alimentos sendo preparados com as nossas panelas sem o óleo. Então tem muita gente que gosta de comer o peixe e acaba fritando no óleo. Batatinha frita, as pessoas fritam no óleo também. E isso tem prejudicado e muito a saúde das pessoas em todo o Brasil. Hoje nós temos mais de 40... Gente, é praticamente a metade da população brasileira com colesterol alto. E isso é devido à má alimentação, consumo elevado de fritura, alimento frito no óleo. É por isso que a gente está trazendo para você essas panelas de titânio com mármore que não usam mais o óleo no preparo do alimento. Então, qualquer tipo de alimento você prepara sem óleo e na hora da limpeza, você vai dar um valor enorme. É só um papel toalha, você não precisa mais esfregar panela, não precisa mais esponja de aço, esfregão de aço, nada disso. Colocar água para lavar no outro dia, acabou tudo isso. Você vai limpar somente com papel toalha. Felipe, a gente preparou uma grande promoção da nossa panela grande, panela média e frigideira grande. É o ideal para uma família de 5, 6 pessoas. Se você ligar agora para o nosso telefone, não é R$30 de desconto não, é R$300 de desconto. Aí a parcela vai ficar bem pequenininha, a gente parcela para você em 10, 12 vezes para ficar muito acessível. Você recebe na sua casa e começa a pagar só depois da entrega. As panelas são lindas, mas gente... Não é um investimento para ficar bonito na sua cozinha, é um investimento na sua saúde, porque você vai eliminar o óleo. E aí você evita colesterol alto, diabetes e principalmente doenças cardiovasculares. Faça um investimento na sua saúde e na saúde da sua família. Liga agora para o telefone que está no vídeo, dá só um toquezinho, 4003-4220. Em seguidinha a gente retorna a ligação com essa grande promoção, Felipe. Eu já segui a dica do Luiz, também do Daniel Oliveira, aqui ó, 4003-4220, Meneghetti. Obrigado, Felipe. Everton é uma espécie de coringa do Grêmio. Aos poucos, o atacante vem recebendo mais oportunidades no time. Uma disputa acirrada, né? Mas creio eu que seja boa e só quem tem a ganhar é o Grêmio. A gente sabe da qualidade dos nossos jogadores ali de frente.
com quem o professor Renato opta sempre dá certo. E creio eu que o Grêmio tem a ganhar com isso, e nessas competições todos os jogadores vão nos ajudar bastante. A felicidade de trabalhar com caras como o próprio Douglas, Maicon, esses caras de visão de jogo, e a gente procura sempre estar dentro dos treinamentos, procurando que eles nos passem um pouco das características dele, que é a qualidade no passe. O próprio Luan, o próprio Pedro, que no começo aí vem dando várias assistências, a gente procura sempre estar ajudando nossos companheiros ali da frente. Que Libertadores todos jogam uma decisão. São jogos mais duros, mais pegada. Como eu falei, esses times argentinos, uruguaios, gostam bastante de dar pancada, e a gente que é atacante mesmo, ele tem que saber se desvencilhar disso. E agora chegou meu, cruzou por Everton, vai marcar e é gol! O Grêmio chega, é campeão da Copa do Brasil! 3 para o Grêmio, 1 para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte! O Everton tem uma característica que eu admiro muito nesses jovens jogadores que surgem. Valdívia tinha isso quando surgiu no Internacional. Depois, com o tempo, com a lesão, acabou se perdendo um pouco. Que é o que eu chamo de pensar fora da caixa. Quando todo mundo imagina que ele vai cruzar uma bola, ele chuta. Quando todo mundo imagina que ele vai chutar, ele dribla. Ele tem alguns momentos em que ele pensa o contrário do senso comum. Quando a lógica indica que o jogador vai fazer um movimento, ele faz um movimento completamente diferente e surpreende, especialmente o seu marcador. Agora, o que ele tem que reproduzir é quando ele entra bem. É quando ele começar os jogos, ele começar com o mesmo ímpeto e com a mesma iniciativa. Isso é verdade. E para mim, ele fez o gol mais importante da Copa do Brasil do Grêmio no ano passado. O empate contra o Palmeiras. Foi o jogo mais difícil em São Paulo. O Palmeiras podia ter eliminado ali, o Grêmio vencendo por 1-0, ele foi lá e fez o gol. Né? Assim como o Meneghetti escreveu agora. Parecia que ele ia limpar e tocar, para rolar para dentro da área. Não, ele bateu na saída do goleiro do Palmeiras e classificou o Grêmio. Ele é um jogador imprevisível, mas tem essa questão realmente. Ele é imprevisível para positivo e para negativo. Se coloca ele em campo esperando algo, ele não dá. Às vezes ter ele como essa alternativa sempre no banco. Ele tem que amadurecer, né? Eu não sei será que sempre quando joga bem tem que estar sempre como titular? De repente ele é esse 12º jogador, né? Que justamente tira da cartola alguma coisa no momento que tu precisa, né? Eu não sei se é coincidência, né? O Everton, na maioria das vezes, quando entra, consegue definir melhores jogadas, né? E quando começa, ele tem dificuldade. Acho que provavelmente é uma coincidência, né? Mas ele também ainda está faltando um pouco disso, embora ele tenha melhorado bastante na definição. Nós estamos vendo aí vários gols dele. É um jogador que até, vou dizer, concorre à titularidade da ausência do Luan. E o Renato reinventou, colocou mais um ingrediente no Everton, que é o seguinte, escalando ele como centroavante móvel, né? Ele cai para os lados, dá a opção de contra-ataque, principalmente jogando fora de casa. O jogo contra a Chapecoense foi vital, é o exemplo disso. O Grêmio já estava ganhando, ele entrou e fez 6. Eu acho, e aí tem que frisar também uma figura que não está mais no Grêmio, o Júnior Chávari, que coordenava a base do Grêmio. A gente estava falando do Luan, que pode ser vendido por 80 milhões de reais. O Wallace já foi por 35 para a Alemanha. Ainda tem Pedro Rocha, Everton, Arthur. Todos esses garotos aí descobertos pelo Júnior Chávari. Tem duas coisas que tem que levar em consideração quando o jogador entra também, né? Fisicamente, os outros estão mais esgotados. Ele sendo jovem e veloz, ele leva vantagem. E outro, o técnico faz uma pré-eleção em cima do que ele espera do jogo. Geralmente o jogador que entra já tem uma leitura do técnico que dá aquela sopradinha sempre. Ele passa alguma coisa e o jogador tem vantagem. Ele tem uma leitura do jogo em andamento e isso também é uma vantagem para o cara que entra. Então talvez para o jovem que não faz a leitura tão cedo, até se adaptar, ele tem que ter sequência como titular, né? Daí sim, talvez ele consiga se equalizar no time do Grêmio. Já vamos falar sobre o Luan. Antes tem o WhatsApp na linha aí, vamos colocar no ar. Acho que 2-0 hoje pro Grêmio tá suficiente. O primeiro jogo lá foi meio apertado, então tem que fazer 2 golzinhos para garantir a classificação. Valeu, um abraço. Dá para empatar o jogo, tem que ser o Grêmio se classificar, empatar jogando bem. Tá bem, se ganhar de 1-0, 2 mesmo, como quer o telespectador. O importante hoje é se classificar sem sobressaltos.
Vamos falar de Luan. Está vendido ou não está vendido? O Grêmio fez uma contraproposta mesmo ou não? JB, nos explique. A primeira proposta oficial que chegou na mesa do presidente Romildo ontem ainda, Meneghetti, era de 20 milhões de euros. O Grêmio fez uma nova proposta pedindo 25 milhões de euros. E aí recebeu já a resposta do Spartak. Recebeu um ok. Essa nova proposta atendeu a demanda do Grêmio. O Grêmio disse, olha, tudo bem, já está tudo sendo encaminhado desde ontem, no final da tarde, início da noite. E aí são detalhes, Meneghetti, que ainda separam o anúncio oficial do Luan. Detalhes como, por exemplo, quem vai pagar, e o Grêmio quer que o Spartak Moscou deposite o dinheiro, o percentual por formação que a Catanduvense terá. Quem vai pagar os empresários, porque são dois, o Jair Peixoto, que é o empresário do próprio Luan, junto com o Gilmar Veloz, que trouxe a proposta. O Grêmio também espera receber as garantias bancárias para ter a confirmação, junto a uma instituição bancária, de que vai receber os mais de 20 milhões. A venda vai ficar, na média, ali entre os 22 e 23, não chegando a 25 milhões de euros. Mas o Luan está, sim, sendo vendido por uma quantia de quase 90 milhões de reais. O Grêmio tem 70% dessa fatia, 10% do empresário Celso Rigo Arrozeiro, 10% do Jair Peixoto, que é o empresário do Luan, e 10% de uma empresa chamada K2 Soccer, que também investiu no Luan lá atrás, Meneghetti. 90 milhões de reais. Esse não é um negócio da Rússia, esse é um negócio da China. Um jogador de 24 anos, gente. O Luan era para ter saído logo depois da Olimpíada, quando ele não era garoto, ele não tinha... Hoje os jogadores estão saindo dos grandes clubes, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, com 20, com 19, com 18, com 21. O Grêmio está vendendo o Luan depois do prazo, com 24 anos de idade. Não há como o torcedor do Grêmio ficar triste, bravo com o presidente Romildo. Não há. E eu seria o primeiro a criticar o presidente se ele tivesse vendido o jogador de forma prematura. Eu sei que o momento não sugere a venda, porque o Grêmio pode ganhar 3 títulos na temporada, ou 2, ou ainda 1. Mas 90 milhões para um jogador de 24 anos é um baita negócio. E essa quantia só não foi maior e anterior, não vai para um outro grande clube da Europa, vai para o Spartak Moscou, futebol russo, hoje é o mercado B da Europa. Mas ele só não recebe essa quantia maior porque ele surgiu tardiamente para o futebol brasileiro. Ele com 21, 22 estava surgindo nos profissionais. Ele não tem passagem, por exemplo, por seleção de base. Porque o Grêmio já descobriu ele um pouco mais velho lá da Catanduvense. Isso prejudica, entre aspas, o negócio. Mas imagina, são 90 milhões de reais. Geralmente nessa idade ele faz a negociação lateral na Europa, né? É o que fez até o Neymar, já estava de ponta, mas sai do Barcelona, vai para um Paris Saint-Germain, ou poderia estar num time da Holanda, da Rússia, e daí ir para um time espanhol de ponta, um time da Inglaterra. Neymar, quando saiu, era titular da seleção brasileira. Não, mas eu digo agora, com a mesma idade, né? Levou o Santos ao... Com a mesma idade, o Neymar está trocando, né? São jogadores que trocam de clubes na Europa, não sair do Brasil. Essa saída é muito cedo, às vezes é com 19, 21, tem jogadores saindo com 18 anos. O negócio é fantástico, soberbo, é quase inimaginável, bem da hora. Embrulha para presente. É mérito do Grêmio, né? Essa negociação. E agora a reposição com esse dinheiro que é importante. Né? Deu sorte também, porque às vezes o cavalo passa encilhado e tu não monta, né? Então, mas que bom. Eu já estou vivendo a outra fase, né? Que é a solução pós-saída do Luan. E tem uma outra coisa, tá? Eu sou contrário a essa história de o cara vendido ficar... Não, vendeu, vira a página... E o Renato que trate de resolver o problema com o que tem aí. Sobre as soluções, eu estava dando uma olhada ontem nos números, dei uma de Paulo Pires, tá? Desculpa, Paulinho. Fui dar uma olhada nos números do Grêmio nessa temporada sem o Luan. O aproveitamento é de 45%. Claro, tem jogos aí que o Grêmio jogou com time reserva, time misto na Primeira Liga. Isso aconteceu, Campeonato Gaúcho. Descontando Mas os últimos 2 do Campeonato Brasileiro foram com titulares sem Luan, com 3 volantes. Michel, Ramiro e Arthur. E o Grêmio venceu o Vitória e venceu o Atlético Goianiense. Adversários frágeis, mas venceu. Quando ele vai mal, por exemplo, num lance capital, num pênalti que ele erra para o Corinthians, vê que faz a diferença. Ele era o cara que estava ali no momento capital, que poderia ser pelo menos um empate do Grêmio. Tu vê a importância que ele tem no momento. Até ele, quando erra, é o jogador importante. Ele está ali para isso, né? E acontece, mas mesmo assim o Grêmio tem tido bons resultados com ele. É um jogador fundamental no esquema do Grêmio e é importante a reposição, talvez não a curto prazo. O pacote agora, uma é a saída, parabéns, mas quem vem para o lugar do Luan na compra com esse dinheiro? Parte do dinheiro vai a recurso para o clube e para a compra do jogador. Quem o Grêmio vai trazer para o lugar dele? Não vai comprar ninguém. Eu queria perguntar para o JB se há alguma possibilidade, ainda que remota, do Luan não entrar em campo hoje
é na Arena contra o Godoy Cruz? Praticamente impossível, tá? Ontem o Grêmio, sabendo desta situação, colocava na condicional até a participação do Luan. Mas não, é muito difícil que eles consigam as garantias bancárias, se acertem nessa questão do pagamento com a Catando Vence. Então o Luan tem tudo para fazer a despedida hoje, joga hoje e depois se despede até o final de semana. Tem mais um WhatsApp na linha pelo 992241220. Vamos conferir. E aí, galera? Ainda sobre o Luan, ontem o Ribeiro falou que o Pedro Rocha é mais importante que o Luan. Tô contigo, Ribeiro. Pedro Rocha é o equilíbrio técnico-tático do Grêmio. Abraço. Ganhasse um aliado na tua defesa, na tua tese, Ribeiro, que eu discordo de ti, nosso caríssimo telespectador, porque o Pedro Rocha não é um jogador que tem aquela criatividade, que tem o insight. Taticamente ele cumpre um papel importante. Mas eu acho que ele tem tido muitos insights aí. Tá deixando muita gente na cara do gol. Equilíbrio tático eu concordo, mas técnico é o Luan. E aí vou botar como exemplo Grêmio e Flamengo, um jogo que o Grêmio não jogou bem, ficou muito defensivo, até destoando do Grêmio da temporada. Tá. E num lance de genialidade, o Grêmio ganhou 1-0. Não, mas aí que tá, isso é que me deixa incomodado. Mas não foi 1-0 gol do Luan, onde ele resolveu? Foi 1-0 gol do Luan, ele resolveu. Mas não foi lance de giro, ele tabelou com o jogador do Flamengo, cara. Ele deu sorte, que bom até, ó, legal. Ribeiro, mas para aí um pouquinho, para quem desconstruir a verdade. Eu vou fazer uma comparação agora de um risco tremendo. O maior jogador da história do futebol, que virou o adjetivo, não dá para comparar nada com ele, porque ele virou adjetivo. O Ribeiro Neto, por exemplo, ele é o Pelé dos donos da bola, ele virou adjetivo. Tem 200 gols do Pelé, 200 gols entrando na área, driblando 6, 7 e tabelando com um sem querer. Por quê? Porque entrava muito na área, entrava com muita frequência e volta e meia num bate-rebate ele fazia o gol. Tinha uma confiança. Tem um livro do Pelé que ele diz que tem o drible e rebote, mas não que é intencional bater no cara e voltar a bola. Mas não é por esse lance que ele virou gênio, isso é uma parte do contexto. Não, então, que é normal. Tu pode elogiar o Luan por os outros gols. Mas a jogada foi muito boa, mas é que a jogada foi muito boa e ele contou com um pouco de sorte. Ele fez dois jogadores do Flamengo se baterem de frente. Nem Pedro Rocha, nem Luan. O zagueiro do Flamengo deu carrinho no outro. Tu é pouco exigente. O Luan só fez isso. Tu é pouco exigente com o futebol. Talvez o futebol brasileiro tenha caído a exigência, é verdade. De tática. O que me parece é que eu tô elogiando o Luan. Tu gosta de números. Eu acabei de citar que o Luan não tem importância tática pro Grêmio e ele é um referencial técnico. Olha só, Felipe Ribeiro Meneghetti, o que me parece é que o Pedro Rocha está jogando o máximo do seu futebol nesse momento. E isso gera confusão. O Luan fazendo uma jogada, podendo estar mal no jogo, exatamente o que o Meneghetti disse. Numa jogada ele pode resolver toda a partida, ou pifar para alguém, ou fazer uma jogada. Ele é realmente o diferencial. O Pedro Rocha está no ápice do que ele pode jogar. O Pedro Rocha é muito, vamos assim usar a figura do... É mais insubstituível do que o Luan. Não, o Everton. Ao contrário. Aí tu bota o Everton até o desloque. Não sabe fazer. Essa não. Não sabe fazer. Se o desempenho do Inter ainda não é de encher os olhos, a posição na tabela e os números na Série B confirmam o crescimento da equipe. Quando se tem uma defesa menos vazada, é meio caminho andado, né, para você atingir os seus objetivos, né? Cada jogo que a gente passa sem sofrer gol para nós é uma conquista muito grande coletiva, então é isso que a gente busca. O Wendel, a bomba do Internacional, Sonhaca, a fórceps do Internacional marca o segundo gol. É natural, né, vai passar os dias, o Guto vai escolhendo seus jogadores, o que ele coloca mais em campo. William Potker! Finalmente o William Potker! É esse goleador que o torcedor colorado quer ver! Cada dia que passa a gente está mais entrosado, mais confiante e os resultados estão vindo também, isso que está deixando a gente cada vez mais confiante. Esse novo estilo de jogo do Internacional transforma a bola alta em letal. Pico da pequena área, Eduardo Sacha com o pé direito, bate cruzada, a bola para o gol. Tem muita coisa para melhorar ainda, a gente trabalha diariamente sempre pensando nisso, né? Evoluir em todos os setores para que a gente atinja o nosso objetivo no final.
Mais nesses últimos 5 meses do ano, pelo investimento que é feito no futebol, pela diferença de tamanho dos seus concorrentes. Mas com o futebol atual, das últimas 5, 6 partidas, é suficiente para voltar à Série A sem nenhum percalço. Diga lá, Ribeiro Neto. O que será suficiente para a sua alegria, para a sua felicidade? O que é suficiente para você estar feliz? Hã? Em primeiro lugar, é ter uma vida amorosa, né? Equilibrada. E o que é isso, afinal de contas? Meu amigo, você dar conta do recado quando você precisa. Aí tua estima fica elevada, tu fica mais bonito, tu fica mais forte, com mais energia. E quem é que faz isso para você? Quem? Chega de lero-lero, liga e pega o ativo e resolve o teu problema. Eu não é, Luciana? É isso mesmo, Ribeiro. Olha, você está precisando aí uma forcinha na hora H, você precisa do ativo, porque ele é sucesso garantido. Você vai ver que na sua relação, o desânimo, o marasmo e a indisposição vão passar longe de você. Você vai ser um novo homem, porque o ativo não vicia, é indicado para homens de todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea. É perfeito para você, que tem 30, 50, 60, 70. Ribeiro Neto, como o Daniel costuma dizer. O importante é que você tome uma atitude em vista no seu relacionamento. Olha o telefone do ativo, 30999292, 30999292. Não tem na farmácia, é direto do laboratório para você. E aproveite a nossa mega promoção do Dia dos Pais, tá? Parcelinha mínima, que você começa a pagar só daqui 45 dias. Não mexe no bolso agora, tá? E ainda tem pacotes promocionais com muito desconto. E a entrega é por nossa conta, tá? Ela é grátis e é sigilosa para todo o estado. Tem presente em dobro na compra para quem ligar e comprar o ativo agora no 30999292 e ainda participe do sorteio do nosso Kit Pai Ativo, uma maravilha, com produtos exclusivos da nossa central. O kit vai ser sorteado no dia 12, então começa já a ligar 30999292, fazer o seu pedido para mudar a sua vida sexual. Ter 100% do seu desempenho na hora H é realmente muito bom. É muito bom mesmo. 3099-9292, ligue já, Meneghetti. Central Band do Esporte, João Batista Filho. O lateral esquerdo Wendel Meneghetti, na entrevista coletiva de ontem, falou mais ou menos do porquê Leandro Damião é o titular e o porquê Nico Lopes é o reserva, ou mais ou menos quais características que cada um dá ao time colorado. Eu sempre falo que cada jogador que entra vai te trazer algo de benefício, algo novo, né? O caso do Leandro é a estatura, né? Ele é um jogador muito alto, muito forte, muito bom na bola aérea, então você ganha nessa primeira disputa de bola, tiro de meta, ele é um jogador importante, ele consegue segurar 2 jogadores, né, adversários, porque tem sempre a preocupação com ele. Nós somos um time que chegamos bem pelos lados, né, bastante cruzamentos, e ter um jogador como ele facilita nessa situação. E a entrada do Nico foi como a gente viu contra o Guarani, né? Ele pode entrar, às vezes, pegando uma equipe um pouco mais cansada e te traz mais mobilidade, que o Leandro ganha em força e ele te traz mais mobilidade, o Nico, né? Então, ele pode pegar a zaga mais cansada, como entrou contra o Guarani, com um pouco mais de espaço e aproveitar disso que ele tem de melhor, né? Que é a movimentação. O Wendel também disse, Meneghetti, que não importa necessariamente os números táticos do Inter, e sim a ideia de jogo, como o Inter ataca ou defende. O time pode jogar num 4-1-4-1, começa jogando assim, mas se o Potker e o Sacha são atacantes, vira um 4-3-3. E ele ainda lembrou, bom, se a gente considerar que o Dourado está quase como um zagueiro, é um 3-4-3 que o Inter joga. Mas não importam os números, e sim a maneira que o time atua. Interessante a leitura que ele fez na comparação com o Damião e Nico Lopes. Quem você acha que tem que jogar, Caco, como titular? Hoje o Damião. Por quê? Por ser essa referência, por puxar a marcação, o jogador tem... E questão de personalidade, por informação que a gente tem, eu tenho informação da personalidade do Damião para o time e em relação ao Nico Lopes. Essa estabilidade do Nico Lopes tem a ver um pouco com a personalidade dele. Principalmente dentro de casa, ele é um dos jogadores que tem uma certa instabilidade emocional quando joga dentro de casa. Ribeiro? O Damião, um joga pro time e o outro não joga sozinho. O Damião, por ser um rompedor de defesa, mas ele tem que ter esse comportamento. Ele não pode querer ser o cara da lambreta, do drible, do gol enfeitado, chegar na cara do goleiro, bater de taco. Não, enche a perna. É para isso que ele foi contratado, para romper defesa, às vezes a força.
E contra o Guarani, ele perdeu 3 gols que não pode perder, né? Mas eu tô com o Damião. Eu fico com o Damião, mas sem desqualificar o Nico Lopes, que eu acho um baita jogador. Eu acho que para dizer que o Damião tem que ser o titular, nesse momento, pela circunstância, a característica da competição, dos adversários como estão jogando, eu não preciso... No treino de ontem, o Guto Ferreira observou no time reserva o Nico Lopes na função do Potker. O centroavante do time reserva era o Carlos e aberto na ponta direita, função do Potker, o Nico Lopes. Coladinho nos donos da bola, do nosso debate esportivo, tem o programa da Regina e a Regina Lima nos traz os destaques desta quarta-feira. Boa tarde, Regina. Oi, boa tarde, Meneghetti, tudo bom? Pessoal de casa, olha, hoje é quarta-feira, a gente vai falar de Previdência, viu? Com o Solano. Sim, hoje a gente vai focar na aposentadoria por idade, tá, gente? Então, se vocês tiverem dúvida, inclusive, podem participar aqui do programa da Regina, né, pelo 9224-1220. 99224-1220, tá bom? E também, com a proximidade aí do Dia dos Pais, a gente vai saber quais são os presentes preferidos e também vamos conversar com a diretora do Procon sobre os cuidados, né, que a gente tem que ter na hora de fazer essa compra aí de presente para o Dia dos Pais, tá bom? Esses e outros assuntos no programa da Regina logo depois dos donos da bola. A cobertura de Grêmio e Godoy Cruz você tem hoje na sua Rádio Bandeirantes AM e FM. Voltaremos amanhã ao 12h30. Tenham todos vocês uma excelente quarta-feira. Tchau.